Agora na Interativa, se liga com Matheus Ribeiro. Interativa. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Se Liga neste sábado, dia 11 de junho. Você que nos acompanha com imagem pelo canal do YouTube, youtube.com/Matheus Ribeiro TV, muito obrigado por estar acompanhando o nosso programa. Que tal contar aqui no nosso chat de onde você fala, hein? Não se esqueça de se inscrever no canal também. Isso vai fazer com que o YouTube avise a você quando vídeos novos estiverem disponíveis por aqui. Você que nos acompanha com imagem também pela página da IN no Facebook, conta também pra gente de qual o seu bairro, de onde você fala, qual o seu bairro, né? De onde você fala, o que você está fazendo aí nesse sabadão, acompanhando o Se Liga, hein? Vamos bater esse papo aqui nesse programa que é feito sempre, claro, com você. É hora de chamar os nossos convidados da edição de hoje. Edição que fala sobre um tema muito bacana, que é a Casa Cor Goiás. Nesse ano, o tema é muito especial, Infinito Particular, uma referência às casas biográficas, hiperconectadas e que contam histórias. Por isso, divide a tela aí pra gente. Vamos trazer os nossos convidados. A Sheila de Podestá, arquiteta, urbanista e organizadora da Casa Cor Goiás e Brasília também. Retomando, né, Sheila, após 2 anos de pandemia, com força total, com mais tranquilidade, essa mostra que é tão importante para a arquitetura e para o urbanismo aqui de Goiás. Seja bem-vinda. Obrigada, pode ter certeza. Rimene Amaral, conectado diretamente de Nova Veneza. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, bom dia Sheila, bom dia TT, bom dia Matheus, bom dia para todos os nossos ouvintes. Acho que é uma conversa boa que a gente vai falar hoje, inclusive sobre uma proposta futura que a gente já tem que começar a pensar. Aliás, já deveria ter começado a pensar nisso bem mais tempo atrás, quando surgiu no Brasil e no mundo a palavra sustentabilidade. Toda certeza. TT Ribeiro também conectada aqui conosco, seja muito bem-vinda. Hello, Matheus, Rimene, Sheila, bom dia para vocês ouvintes. Eu gostei de tudo que você falou, Rimene. E eu já falei aqui o tanto que eu sou uma entusiasta e uma praticante dessa questão da sustentabilidade. Não é segredo para ninguém que aqui a gente faz sempre a separação do lixo, ou melhor, dos recicláveis, tem minhocário, e é bacana a gente bater esse papo, né? Porque é importante a gente falar de um evento como Casa Cor, que inspira, que é maravilhoso, e principalmente quando essas ideias vão chegar, assim, no dia a dia das pessoas, né? Que a gente precisa realmente mudar a base, né? A consciência, a atitude dessa base para fazer isso no dia a dia, né? Nas nossas cidades. Com toda certeza. Eu disse retomando ao falar sobre a edição de 2022, mas a edição de 2021 foi um sucesso, houve recorde de público pagante, né, Sheila? Mas agora a edição desse ano pode ser realizada com mais tranquilidade, né? O momento é mais propício, inclusive, né? TT, bom dia. Vou falar bom dia, né, para todo mundo, também não cumprimentei, mas foi realmente. O ano passado foi um desafio, a gente estava em momentos mais tensos, né? Eu saí de casa, então foi uma visitação enorme. E esse ano a gente esperou daquilo que o ano passado fiz, em termos de produto, do pessoal participar. Conseguimos fazer um evento mais leve, lógico, o momento, nesse sobe e desce, né? Mas mais leve, e está todo mundo muito satisfeito com isso. Que maravilha. O Rimene já introduziu um pouquinho ali do assunto que a gente quer enfocar na nossa entrevista, que é a questão da sustentabilidade. Sheila, houve uma preocupação em utilizar os resíduos da obra, os resíduos da construção dos ambientes na própria obra, né? Como é que foi o desenvolvimento desse trabalho e como a Casa Cor acredita que isso inspira outras pessoas a adotarem essa prática no cotidiano, nas suas próprias construções? A gente teve o fato de estar fazendo no mesmo lugar. Conseguimos reformular o projeto com todo o produto que estava aqui. A parte de acartonados, a parte de os entulhos que saíram, serviram de aterro. Então, assim, nesse momento, a gente conseguiu fazer isso
nem sempre a gente queria até fazer mais, poder fazer mais, mas o que a gente conseguiu, reutilizamos tudo. Você vê, eu não comprei uma placa de gesso, eu não comprei um perfil, fizemos todos os aterros, tentando o máximo. E hoje as empresas também estão cooperando bastante com a qualidade da madeira, vem tem procedência, né? Que aí vai somando em todos o evento. Não são todos os ambientes, mesmo porque a gente está num galpão, que o galpão é muito pronto, então a gente também foi cooperado com isso, que você acaba não fazendo tanta obra, uma obra mais limpa, uma obra com menos resíduos. O próprio piso do galpão, toda a área comum foi recuperada para pisar piso, não criar resíduos. Então, tudo assim, a gente conseguiu muito, gostaria de conseguir mais. Mas temos o parceiro, né, até o Gaudi com a Natura, que entrou com a gente, deu destino para tudo que saiu daqui, o máximo que a gente pode conseguir, que a gente também precisaria de ter mais apoio fora do portão, né? Que é a gente, para poder ter essa finalização melhor. Conseguimos separar todos os produtos descartáveis, os produtos reutilizáveis, e finalmente a gente, toda a praça, toda a brita, todo o pedrisco da praça é um pedrisco de reciclagem. O Gaudi nos forneceu e está fazendo um efeito lindo, lindo, lindo. Eu acho que isso não é só decorativo, ele também é um produto que se pode usar e a gente tem que entrar nisso mesmo para diminuir esse gasto, esse custo e olhar isso como um produto mesmo, como qualquer um que você compra na loja, e ele vai te servir bastante. Sheila, você acredita que dessa forma como a Casa Cor foi adaptada, a gente pode se dizer assim, né, com os resíduos esse ano, da arquitetura, da nova arquitetura, da arquitetura moderna, começar a se preocupar justamente com os resíduos e se preocupar também com o meio ambiente? Os arquitetos estão tendo, de fato, essa preocupação? Eu não posso te responder com toda essa certeza, mas já tem tem muitas vertentes. Nós aqui ainda temos uma construção o Brasil ainda tem uma construção muito tradicional, né? Muito tradicional, isso não adianta, você só ver a cidade acontecendo, você vê que a gente tem uma construção muito tradicional, a gente tem muito que galgar, muito onde ir atrás, para a gente poder, porque a palavra sustentabilidade ela é muito abrangente e ela não é só usar isso. O que eu mais prego, que a sustentabilidade, primeiro, está precisando vir de dentro da casa da gente. Se você observar o nível de reciclagem, o nível de separação de lixo ainda é baixíssimo, né? Então, assim, essa escala miúda, ainda eu acho que está muito pobre. Aqui ainda você vê que esse ano a gente está conseguindo, e não é só esse ano, a gente já tem 10 anos com essa procura de poder conseguir um resultado satisfatório, um resultado que vai nos preenchendo e dando uma diretriz que você vai conseguir. Mas ainda a gente precisa de muito de apoio, porque lá fora a gente não tem, eu não tenho o tratamento do gesso, eu não tenho o tratamento, não adianta eu só separar aqui, que eu não tenho o destino dele. Ainda não temos em Goiânia um local que você faça destino de produtos perigosos, que chamam de gesso, os produtos que contaminam. A gente não tem, por mais que você queira, não tem. A gente tem essa parceria da empresa que nos direcionou, mas algumas coisas a gente sabe que ainda vai para aterro porque você não tem para onde ir. Então, a gente tem muito ainda que construir. Não é só partindo da gente, né? Ou seja, Sheila, ainda faltam políticas públicas, principalmente por parte das prefeituras, para que esses entulhos acabam sendo destinados tendo uma destinação correta, né? Para que esse pessoal, vamos dizer assim, os arquitetos, construam e façam uma coisa bem feita, é preciso que esses resíduos tenham destinação correta também, né? Não, exatamente. Eu acho até que a própria construção pública poderia reutilizar isso, porque vai criando uma dimensão tão grande que tem hora que você não tem o que fazer com eles. E eles não são reutilizados, certo? Então, assim, essa política, assim, você tem que ter ainda quem cuida deles e também quem reutiliza isso. Não é só o arquiteto, eu acho que em todas as escalas. Tudo vira areia, vira brita, e você pode reutilizar. Você não precisa tirar a areia do rio, você precisa tirar a brita da pedra. Mas ainda é uma política pequena, está sendo construída, acho que tem muito a galgar, mas também precisa de uma política pública bem mais forte. Eu acho interessante, geralmente... Fazer, mas é uma sementinha, né, ainda para claro. Para correr atrás.
E sabe para onde a gente vai, Sheila? A gente vai para a educação. Não adianta, gente, eu vejo educação em tudo. Porque quando às vezes o meu filho fala assim, ai, mamãe, o que que eu posso inventar para o futuro? Eu falo, meu filho, inventa uma máquina que recicla isopor, inventa uma máquina que consegue fazer essa renovação dos negócios. Eu quero que você invente esses trem, entendeu? E aí, além das políticas públicas, Rimene, Sheila, Matheus, ouvintes, a gente precisa também de investimento em educação, né? Tem um monte de escolas e nós temos um sistema S, apesar de tudo que falam do sistema, o sistema é muito bacana, a gente já está vendo que eles já estão aí, mas aí fica esse apelo, né, para quem trabalha com educação, a gente tem que pensar nessas renovações e nesses momentos. E aí eu quero saber de você, Sheila, quando a gente estava, já existem algumas coisas no mercado, mas, por exemplo, esses dias eu fui olhar um cimento ecológico. E aí eu fui pesquisar se já existia o cimento ecológico. Eu descobri que tem um cimento ecológico que é uma bolsa, um negócio de plástico reciclável. Aí lá dentro tem. O que é esse cimento ecológico? São restos, são entulhos triturados e aí acrescidos, né? Algumas coisas assim, para que você colocando água e sacudindo, você possa fazer aquele negócio. Então, já existe, mas ele é mais caro, né? Então, assim, foi muito bom saber. É mais caro ainda numa... E não dá para achar. É mais caro numa escala pequena. Ainda numa escala pequena para poder atender uma demanda, né? Exatamente. Mas é que a gente fala, é um caminho. É um caminho. Tem. Não pode falar. Tem. E qual é a sugestão que vocês têm para quem visitar a casa, por exemplo? Eu sei que tudo vocês sinalizam na casa, inclusive, eu imagino a loucura que está a sua vida, porque a gente está vendo que você está na casa, né? Que você está trabalhando, que você. Inclusive, quando começa a casa a cor, eu acho que vocês não vão nem em casa. Vocês tomam banho até aí. Vocês dormem aí, vocês vivem aí. Então, assim, um abraço para vocês. Imagino que esteja rolando eventos. Então, o que o visitante vai poder ver em relação a essas ideias para ele sair? Porque toda vez que tem uma casa cor, e eu ainda vou esse ano, a gente sai daí impactado, a gente sai daí repensando. E assim, vocês têm muitas sinalizações, né? De que forma esse público vai poder ver ali, né? Esse repasse da informação, essa questão da sustentabilidade. A gente está trazendo o que a gente recebe de assessoria, mas na prática, ali na visita, as intervenções. Mas assim, não vou ver muita coisa, porque basicamente a minha intervenção foi de infraestrutura, né? Toda de infraestrutura. Toda a montagem da infraestrutura para os arquitetos entrarem. Agora, querendo ou não, eu tenho uma finalização, tá na praça com a própria brita, e querendo ou não, hoje, se você... Lógico, tem que ser mais profundo, eu vou dizer para você que eu não tenho essa sinalização tão fantástica mostrando isso, mas eu não consegui, me perdi nisso em algum momento, que eu não filmei, eu devia ter filmado todo esse processo. Você vai indo, que você é tão corrido, mas para mostrar talvez a importância disso. O que a gente conseguiu realmente foi toda essa brita, finalizando toda ela com o próprio entulho que saiu daqui, ela foi e voltou em forma de brita, certo? Agora, o processo todo, eu vou dizer para você que eu não consegui filmar, eu não consegui sinalizar, fica quase com uma coisa para a gente mesmo, entendeu? Eu precisava que no Se Liga está todo mundo sabendo. Então. Sheila, aqui no Se Liga a gente está contando para todo mundo. Ai, que ótimo, que ótimo. Já é ótimo, porque a coisa é tão corrida que você acaba perdendo um momento que você pode até repassar. Você pode até repassar, mesmo que a escala seja muito pequena em relação ao punhado de coisa, né? Mas o que mais me preocupa... eu acho que o mais me preocupa ainda é que do portão para frente, mesmo que a gente já tenha empresas, já tenha iniciativas fantásticas, ainda nós estamos devendo demais. Você não consegue concluir uma intenção, porque dali para frente aqui a gente não tem isso. Nós estamos numa escala, você pode ver na escala de separação, ainda pequena, é muito pequeno o que a gente faz, porque dentro da casa da gente isso não está acontecendo. Eu acho que a primeira escala que você fala é a educação mesmo, é lá da escola. O copo que você bebe, a tampinha da garrafa. Eu falo que a PET, sacolinha de supermercado, essas coisas. Seu filho está procurando o que fazer. Vamos destruir sacolinha de supermercado. Boa. Sumir com as PETs, porque isso é um inferno, né? É um inferno em qualquer circunstância que a gente está fazendo. Agora, Sheila, vocês tiveram a preocupação de recorrer a um parceiro, a empresas especializadas nesse tipo de serviço. Isso auxiliou
na condução dessa política aí dentro da Casa Cor, né? Nós temos, né, essa percepção de que é um serviço muito especializado, né? De que talvez muitas pessoas ainda não repliquem, muitas pessoas ainda não tenham em suas próprias obras, até por falta de conhecimento, por falta de informação. Recorrer a empresas que são especialistas nisso foi uma solução encontrada? Não, sempre foi. Não é a primeira vez que a gente está junto, não são todos os lugares que a gente consegue, porque em determinados lugares eu não tenho área para a gente poder fazer toda essa reciclagem, mas eles só buscam com a gente. Não é a primeira vez, até a primeira vez a gente fez palestras até para você ensinar, não é nem o visitante, é o pedreiro, é o pintor, como é que ele lida com a tinta, que não é. Hoje a gente está aqui, você vê, a gente tem uma escala de baixo para cima e tem uma escala de cima para baixo. Você vê que as grandes empresas, a tinta toda esse ano foi usada uma tinta à base de água, então ela não contamina. Mas você tem que saber de lidar, como é que você lava seu pincel, porque isso também não vai para a água pluvial. Agora, a minha patrocinadora maior, que é a Deca, você vê, o vaso sanitário, ele já usa hoje 1/3 da água que ele usava 20 anos atrás. A tinta da Coral, ela é toda a base d'água. Você pode pintar, você não tem nada que te intoxica. E de cima para baixo vem a preocupação com a madeira. Tudo isso faz parte de uma escala, num segmento. Agora, está com uma empresa que está aqui com a gente, ela me instruiu todos os meus funcionários, como é que você lida, o que você cata, o que é o lixo perigoso, o que não é o lixo que mistura, o que você não pode levar para o aterro, para ver se, no final, a gente tivesse uma solução. Só não foi 100%, porque realmente a cidade não tem como fazer algumas coisas, né? Não tem um tipo de lixo que você não tem como processar. Mas a firma com a gente, a empresa com a gente, essa atenção que a Nature deu com a gente, é sensacional. E você vê que o seu funcionário começa a pensar diferente. Eu falo que se eu conseguir a escala só dos 20 funcionários que eu tenho fixo aqui, fazendo todo esse serviço de limpeza, para mim já é uma gratificação. Você vê que eles passaram a pensar diferente. O lixo que recolhe já não consegue mais misturar e já consegue direcionar de uma forma que tem onde você colocar sem agredir nada, né? Com toda certeza. Sheila, queria agradecer a sua participação, sua entrevista aqui ao Se Liga, falando um pouquinho mais sobre a Casa Cor. E para a gente arrematar, o convite. A exposição fica até quando? Está ali no Flamboyant Shopping Center, pelo 2º ano consecutivo, parceria que deu certo, mas traga essa orientação para os nossos ouvintes, para as pessoas que acompanham o Se Liga também pelas redes sociais e que querem conhecer aí todos os ambientes da Casa Cor 2022. Mas obrigado pelo convite. Eu queria até ter oferecido mais. A gente vem nessa luta há muitos anos, né? Mas não é uma luta fácil, mas a gente vai conseguir chegar com resultados melhores. É uma proposta está sendo cobrada da gente. Mas eu convido a todos. Mesmo assim, o ambiente esse ano, em contrapartida, que não é só produto, a gente produziu um evento com mais luz natural, com ventilação natural, que isso também faz parte do momento de sustentabilidade, né? Diminuímos bem as áreas de ar-condicionado. Você visita o ambiente praticamente com... Lógico, a gente sabe, no galpão eu não consigo que não tenha parte de ar-condicionado, mas parte do evento não tem luz natural, isso tudo contribuiu. Então, o evento está leve, está gostoso, depois dessa pressão toda de todos os 2 anos, está gostoso de ficar aqui. Então, eu convido a todos, está linda a casa, nós vamos até 5 de julho, tá? Sejam bem-vindos todos vocês. Convite feito, infinito particular. Particularmente com café. Ô, coisa boa. Opa. A turma do Se Liga vai desembarcar aí, pode ter certeza. Forte abraço, boa noite. Pausa na nossa conversa, porque a nossa colega Aline Willi, que esteve lá na Casa Cor, e agora vai mostrar um pouquinho desse trabalho para você. Veja só. Olá, Matheus e todo mundo do Se Liga, na Interativa FM. Bom, você me desafiou a vir aqui na edição desse ano da Casa Cor para descobrir o que tinha de pegada sustentável nos ambientes. Desafio aceito? Eu vou começar aqui no lounge de entrada. Vem comigo. Aqui, a construção do ambiente foi toda feita em módulos pré-fabricados, o que torna a obra mais rápida, evitando o desperdício de água e energia, além de gerar menos resíduos.
Reaproveitamento foi a palavra de ordem na concepção do projeto do home office do artista. O teto foi feito reciclando resíduos de gesso que sobraram da edição anterior. O piso foi restaurado e até os blocos de cimento ganharam um novo uso, trazendo uma elegância inusitada ao espaço. Drywall não combina com toda aquela água que rola em um banheiro, certo? Errado! Os arquitetos Amanda Mendonça e Ravânio Soares apostaram no material que, além de aumentar a área útil do ambiente, já que as paredes são mais finas, dispensa o uso de argamassa, o que entrega a fusão do funcional com o sustentável. Os arquitetos garantem que, se a aplicação do revestimento for feita com o material correto e da forma adequada, o drywall entrega uma durabilidade semelhante à construção com alvenaria. O revestimento ele cumpre essa função de impermeabilizar o próprio gesso acartonado. Tem placas específicas para áreas molhadas e, além disso, o próprio revestimento vai cumprir essa função de impermeabilizar o próprio gesso. Fazendo a instalação corretamente, conforme o fabricante, é possível fazer uma utilização completamente normal. E a espessura da parede ainda fica um pouco mais fina do que feita em alvenaria. Você ganha mais área no ambiente. Deus, e aqui nesse espaço chamado Morada Ventura, eu achei uma história bem interessante para te contar. Tá vendo essa pedra linda italiana aqui? Ela é feita com rejeitos de mármores. Esse mármore todo seria jogado fora, são pedrinhas bem pequenininhas. Eles juntam todos com a massa cimentícia, fazem um blocão e serram. E daí, reutilizado, um produto que iria para o lixo. No jardim da praça de eventos, a arquiteta aproveitou o que sobrou de entulho da obra para triturar e entregar um pedregulho sustentável em uma forração que agrada aos olhos e ao meio ambiente. Já no espaço de eventos do Sebrae, a missão foi aproveitar ao máximo a luz natural, o que permite economia de energia elétrica durante boa parte do dia. Opções sustentáveis estão por todos os lados da Casa Cor, o que nos deixa uma lição. Dá para construir espaços ecológicos sem ter que abrir mão de ter ambientes de encher os olhos. Olha, se liga, faz um intervalo rapidinho, na volta tem muito mais notícia e debate para você. Interativa com Matheus Ribeiro. Se liga. Interativa com Matheus Ribeiro. Se liga de volta aqui pelos 94.9 da Interativa e já chamando novamente a nossa bancada. Seguem aqui comigo Himene Amaral e TT Ribeiro. Gente do céu, temos muitas notícias para comentar nessa semana que passou. Agora, umas coisas estranhas, né, Himene? Tá chovendo microplástico, nevando microplástico na Antártida. Que história é essa, meu amigo? Olha, para você ver como são as coisas, né? O plástico, pelo visto, invadiu realmente o planeta, né? Há pelo menos 3 meses atrás, cientistas já começaram a encontrar plástico incrustado, microplástico incrustado em carnes de peixe. Peixe que a gente come e que vai para dentro da gente também. E o plástico não é digerido pelo corpo humano. Aliás, na natureza ele demora, eu não sei dizer quanto tempo, mas eu sei que são muitos mil anos para ele poder se decompor. E agora a gente vai e chega a se encontrar com uma notícia dessa, que o microplástico chegou na Antártida através da chuva, né, dos rios voadores, vamos dizer assim, e como a chuva lá se congela e vira neve, acaba que neva microplástico. E como a gente um pouco, né, falando dessa sustentabilidade, a TT disse que o filho dela precisa tentar inventar alguma coisa quando crescer, virar um cientista. Tá aí. Eu acho que é a primeira coisa que a gente tem que começar a pensar quando se diz sustentabilidade em meio ambiente, em futuro do planeta, é tentar da forma mais estridente possível diminuir a quantidade de plástico, até a gente conseguir, pelo menos, tentar acabar com ele, com o uso dele. Já existem vários estudos mostrando o plástico biodegradável, que é feito de mandioca, de batata e de tantos outros, até plástico comestível, inclusive, esse de mandioca e batata, ele precisam sim mudar.
40 anos atrás, quando não havia esse tipo de preocupação, era muito incipiente ainda de se falar em preocupação com o meio ambiente, a quantidade de plásticos usado no planeta já era demais. Hoje, então, a gente está saturando isso. O planeta está saturando. A gente vê direto ondas de lixos pelos oceanos serem jogados em alguma ilha, a gente vê jogado em alguma praia, e tudo isso são plásticos jogados no mundo inteiro, que as correntes vão levando, levando e levando. Esses plásticos nos oceanos, por causa das algas, eles começam a se decompor de uma forma, esse microplástico ele vai sendo levado, os peixes comem, os organismos marinhos comem, muitos desses organismos marinhos também, os crustáceos, os peixes. Então a gente vê uma preocupação grande que às vezes as pessoas não notam isso olho nu. A imprensa às vezes não divulga tanto quanto deveria, mas estão mostrando isso, e como foi essa matéria da revista Galileu que trouxe essa preocupação gigantesca com o plástico que já chegou na Antártida. Então é uma preocupação, quando a gente falou e eu questionei a Sheila dessa questão de todos os ambientes começarem a serem preocupados com a questão da sustentabilidade, nada mais é do que uma preocupação com o planeta também. A gente tem que começar a fazer aquilo por nós, cada um fazendo a sua parte, para a gente tentar ver se daqui a algum tempo a gente começa a estagnar essa situação. Nós não queremos, né, TT, alienígenas invadindo o nosso planeta para tentar que era, não é verdade? Antes da gente seguir com o debate, TT, deixa eu trazer mais alguns detalhes aí dessa notícia. Pela primeira vez, uma equipe de cientistas confirmou a existência de microplástico, ou seja, são partículas de plástico muito menores que um grão de arroz, medindo entre 0,001 milímetro e 5 milímetros, na neve fresca da Antártida. Pesquisadores neozelandeses coletaram 19 amostras e todas estavam contaminadas, o que muda a percepção sobre aquele ser o continente intocado. Esse estudo foi publicado na revista científica The Cryosphere e descobriu a presença de microplásticos em amostras de neve, e foi liderado por pesquisadores da Universidade de Canterbury, na Nova Zelândia. TT, é cada vez mais assustador o que a gente observa nesse contexto de mudanças climáticas, de incompreensão sobre como tratar os resíduos que nós mesmos produzimos e como isso vai corroendo a vida no nosso planeta, né? É tão complicado e ao mesmo tempo, assim, às vezes eu fico aqui pensando e muitas vezes eu fico bem ansiosa no sentido de que, olha, não é por falta de informação, Matheus, não é por falta de alerta, não é por falta de programa de rádio, não é por falta de conteúdo no YouTube, não é por falta de grupo de WhatsApp que recebe vídeo, não é por falta de alerta. E as pessoas continuam achando que não, isso aí é exagero. E aí, vou te dar só um exemplo. Eu costumo comprar pão durante a semana, quando eu tô indo para a rádio, numa padaria ali próximo à rádio que fica no Bueno. Beijo, povo lindo do Me Encanta Pães. Até falei. E aí eu levo a minha sacolinha que eu fiz, eu cortei uma calça jeans, as duas pernas, claro, e aí ficou uma bermuda, eu peguei, abri a parte da perna e fiz uma bolsa, uma eco bag, eu costurando à mão, eu adoro fazer essas coisas como terapia, enfim. E aí eu entro com a minha sacolinha, pego o meu pãozinho, aquela coisa, muitas vezes a embalagem tá lá com isopor, já meio que troquei uma ideia com a galera, pô, galera, isopor, plástico, não sei o quê. E aí, quando eu comecei a ir lá, assim que passa, ela já coloca na sacolinha. Eu falei, não, vamos usar eco bag. Ah, não, gente, podia fazer uma campanha. Sabe o que ela falou pra mim? Ela falou, olha, tem cliente que briga se a gente não colocar a sacolinha. Tem cliente que, além da gente colocar na sacolinha, ainda pega umas 10 para colocar lixo. Gente, não é esse tipo de plástico que a gente pode usar. Já existem plásticos biodegradáveis que você pode usar no lixo, na lixeira da sua cozinha, por exemplo. E a diferença de preço é muito pequena. Então, são pequenas coisas e as pessoas brigam por causa da sacolinha, elas não pensam antes de comprar. Então, quando você vê, você que é comerciante, você que é uma pessoa que trabalha com alimentos, tira o isopor,
tira o plástico, coloca o saquinho de papel, tenha isso. E essa mudança é algo, Rimene, Mateus e nossos ouvintes e nossos espectadores, que tem que vir de vocês, que tem que vir do dia a dia. E, de repente, fazer perguntas. Por exemplo, a gente pode trazer ambientalistas para conversar com a gente. Nós temos pessoas, plantadores de água, por exemplo. Nós temos pessoas que já estão começando a desenvolver tecidos que, no contato com o solo, são biodegradáveis também, e dá para você usar um tempo. A gente tem que discutir a questão da fast fashion, por exemplo, né? A indústria da moda está tendo que mudar. Olha o quanto de roupa que a gente desperdiça, que a gente compra e usa 2 meses por causa da estação, depois joga fora. Então, quando é que eu fui aprender isso? Quando eu trabalhei com moda, quando eu trabalhei numa revista de moda, quando eu apresentava programas sobre moda. E aí, a partir desse tipo de informação, eu fui desenvolvendo. Mas veja bem, meu filho vai fazer, o meu mais novo, vai fazer 6 anos. Tem 7 anos quase que eu saí dessa revista. E desde antes já falávamos sobre isso. Então não adianta, tem que ser agora. E outra, políticas públicas também, viu? Porque a gente volta nisso, viu, Rimene? Tem que ter mais punição, tem que ter multa, tem que ter câmeras ali para poder focar o pessoal que está jogando entulho nas matas, onde sempre a Comurg tem que ir lá, tem que ter políticas públicas, tem que endurecer sim, tem que multar sim, e a gente precisa, tem que ter mais trabalho dentro das escolas. As escolas, os CMEs, eles não fazem coleta seletiva, entendeu? Mas não é nem por falta de vontade, não, é por falta de estrutura muitas vezes, é porque falta gente para trabalhar para fazer essa separação, é porque falta coleta, tem até os bens inservíveis dentro dos CMEs, que são as cadeiras quebradas, os armários quebrados, muitas vezes que não funcionam, fica lá, gente. Isso aí também não tem reciclagem, isso aí também não tem destinação. Beijo SME e beijo Comurg, vamos resolver esse problema. Nas escolas dá para reciclar muita coisa e reaproveitar muito material. E a gente tem que fazer aqui, é hoje, é agora. Eu acho. Com certeza, não dá para esperar, né? Não temos tempo hábil para achar que mudança climática é algo do futuro, que isso são medidas que as próximas gerações devem ter. Eu tô velho para isso. Não, Na minha época não tinha isso. É papo furado, né, Rimene? A TT falou uma coisa aí que me lembrou e me indigna demais, que é essa história da sacolinha plástica de o cara chegar, além de colocar, ainda pegar algumas para levar para casa. A maioria, se não todos os países da Europa, tem uma política muito rígida com sacolinha plástica. Custa €1 cada um. €1, R$7 e alguma coisa hoje, se eu não me engano. Então é o seguinte, você quer levar a sacolinha, você paga. Você entra no supermercado, você compra alguma coisa, você leva nos braços, até porque as pessoas não fazem compras de mês, né, aquela coisa toda. E aí quando você compra um vinho, você compra um pão e um vinho para levar, se você vai colocar o pão na sacola e o vinho na outra, você vai pagar €2. Você vai pagar €1 por cada sacola. E isso é o que deveria acontecer. A sacola plástica e as garrafas PET são os 2 maiores problemas ambientais que a gente tem hoje, que traz esse grande problema que é a neve plástica no continente intocado, como disse o Matheus. Isso é um absurdo e é preciso que não só uma pessoa faça, é preciso que seja um coletivo de empresas para começar a pensar nisso, até para o próprio rendimento dela. Como essa semana a gente viu o presidente pedindo para que os estabelecimentos comerciais, supermercados, diminuam a sua margem. Começa a pensar nisso também. Começa a pensar naquilo que você distribui lá dentro, aquelas sacolas plásticas para se levar à compra, começa a cobrar além do excesso. Né? Se você tem direito a não sei quantas sacolas para colocar seus produtos, agora quer levar para casa, vai pagar. É assim que a gente começa educando. É preciso pensar nisso. E não é uma coisa, você vai cobrar do pobre. Não é isso que eu estou falando. É começar a educar a população para que a população faça. Isso é necessário. É necessário para a sobrevivência do planeta daqui a um tempo. Com toda certeza, e é muito importante a gente ter essa reflexão e esse debate, que a gente percebe, né, que são assuntos que estão conectados, são pontos que estão relacionados a uma compreensão de mundo e a uma compreensão de vida em sociedade, né? A gente não se sente integrante desse mesmo ambiente e nós tivemos, né, duras demonstrações de que sim, estamos conectados. A pandemia deixou isso de forma escancarada. As nossas atitudes, elas refletem, elas impactam também na vida do outro, na vida de outros cidadãos, de outras famílias.
né, no funcionamento, né, de outras engrenagens dessa sociedade. Então, essa posição aí que desconsidera muitos problemas que são graves, que nós já estamos enfrentando, mostra a vontade de muitas pessoas viverem talvez numa ilha, né, isoladas. Não é possível, minha E gente. sabe o que é complicado? A gente não vai ter. Você pode até conseguir uma ilha para você ficar, Matheus. Só que a gente não pode esquecer que essa ilha Vai ser engolida. ela vai ser banhada por uma água contaminada, o ar já vai contaminar, a gente não sabe como é que vai ser. Então, a hora é agora, o planeta é esse. Exatamente. Você sabe o que é um outro problema grave que a gente vai passar, já está enfrentando e vai enfrentar por um bom tempo ainda? É o lixo da Covid. O lixo da Covid que já começou a alastrar pelo planeta. Máscarazinhas salpicando. Máscaras, exatamente. Máscaras de TNT, máscaras de tecido, máscaras de todas as formas. Não é difícil, isso é no mundo inteiro, mas você é parque, eu te desafio a fazer uma volta num parque de Goiânia e não encontrar uma máscara jogada no chão. Isso é uma coisa muito preocupante, até porque não se sabe o destino correto. Muita gente não sabe o destino correto desse lixo. Aí sim, é um lixo que é infeccioso, ele precisa ter um tratamento adequado, se não incinerado. Então, tudo isso é preciso ser levado em consideração. E o poder público já está perdendo o bonde dessa história aí. É preciso já começar a planejar como isso vai ser. Porque esse lixo aí ele não pode ser o mesmo lixo, por exemplo, que os catadores pegam. Como é que vai ser isso? O lixo que o catador vai pegar na rua, ele vai se contaminar. E os animais de rua que estão ali, eles podem se contaminar. Quem está passando por perto de alguma forma, os macacos que a gente tem, a quantidade de macacos que a gente tem no parque, que as pessoas oferecem coco e lidam e brincam, quer dizer, isso tudo tem que ser levado em consideração e é uma preocupação para ontem. E eu não estou vendo ninguém falar nada sobre isso. E parece que são questões que vão sendo empurradas com a barriga, né? Enquanto a preocupação do presidente é tirar uma foto hétero na chegada da Cúpula das Américas, nós temos questões muito mais sérias para lidar na nossa sociedade do que aquilo, né, minha gente? A cara de decepção de vocês até denota o sentimento que toma conta dos nossos corações quando a gente vê as nossas maiores autoridades tendo preocupações que não dizem respeito, né, aos problemas reais da vida das pessoas. O Liga precisa fazer mais um intervalo rapidinho. Na volta, nós temos outras situações a debater que também são muito relevantes. Crescimento da fome no país, mais 14 milhões de pessoas entraram no mapa da fome, já são mais de 33 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar. E também a gente comenta os impactos negativos de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que considerou o rol de procedimento da Agência Nacional de Saúde Suplementar, da ANS, taxativo. O que significa esse rol taxativo? O plano só tem que cobrir aquilo que está na lista da ANS. Qualquer coisa fora não deve ser paga pelo plano. Isso aí pode trazer sérias consequências a pacientes com autismo, a pessoas com deficiência, a pessoas com doenças raras e graves. Já a gente debate esses assuntos. Você não pode perder, eu e o nosso time fazemos questão da sua companhia. Seu fim de semana bem informado. Se liga! Interativa. Se liga! Jornalismo e entretenimento na Interativa. Se liga de volta aqui pelos 94.9 da Interativa. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência nesse sabadão, 11 de junho. Rimene e TT também conectados conosco. E, gente, tivemos aí uma triste notícia nessa semana. O segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar foi divulgado na quarta-feira e revelou um aumento terrível no número de brasileiros que vivem nessa situação de insegurança alimentar. Ou seja, pessoas que estão sujeitas à fome. São 33 milhões e 100 mil brasileiros nessa situação. E aí a declaração do filho do presidente Jair Bolsonaro, senador Flávio Bolsonaro, é que não, quem ganha Auxílio Brasil de R$ 400 pode passar dificuldade, mas fome não passa não.
revelando Aham. um tremendo desconhecimento do que é a realidade e até um desconhecimento do custo da cesta básica. Porque basta ir ao mercado para saber que a cesta básica está custando aí muito mais de R$ 700, né? E que os 400 ali não dão para comprar uma cesta básica e malemar enche a barriga de 4 pessoas. Malemar, né? Como é que vocês percebem a recepção da sociedade de uma situação como essa? Como é que vocês acham que as pessoas estão analisando notícias como essa? Tem faltado sensibilidade a todos nós? Primeiro, eu acho que a gente tem que falar em números. E quando a gente fala em números, a gente vê que é mais de 10% da população brasileira passando fome. Isso é praticamente um país. É um país pequeno passando fome, com insegurança alimentar. Um país que não sabe se o filho vai ter o que comer em 24 horas. E para piorar a situação, as escolas também estão tendo reduzidos os seus gastos com merenda escolar, com educação, inclusive com saúde, enfim. Eu acho que o brasileiro, ele tem muito boa vontade. O brasileiro é um povo que gosta de ajudar. E para isso os números estão aí. Mas parece que nos últimos tempos começou a dar aquela letargia, como se as pessoas estivessem meio que anestesiadas. E esses números mostrados essa semana, eles chegam justamente para dar uma sacudida na gente, para mostrar um pouco do que o que está virando o Brasil. Quando em 2003 o programa Fome Zero foi criado e a gente começou a e matar a fome era a principal forma de desenvolvimento e de diminuição da desigualdade social, a gente começou a entender de humanidade. E essa humanidade parece que está meio que se esvaindo das pessoas, meio que está sumindo das pessoas. A gente precisa usar esses números altos. 33,1 milhões de brasileiros em situação de fome. Isso não é uma coisa qualquer, gente. Isso não é uma brincadeira. Quando vocês ouvintes que estão escutando a gente debater isso agora, pensem meio-dia sem comer nada. Pensa nisso. É se pôr no lugar do outro, é tentar entender essa preocupação. Eu ainda tenho esperança de que isso vai passar, mais cedo ou mais tarde. Eu espero que quanto antes melhor. Eu acho que o pior sofrimento que a gente pode ter de pessoas, e eu falo isso todos os dias, é a fome. Porque quando a pessoa não tem o que comer, ela passa a não ter mais nada, e em pouco tempo ela perde até a vida, porque a dignidade já era, infelizmente. Retirar a dignidade das pessoas. É isso que situações assim geram, né? E é um malefício tremendo a toda a nossa população. TT, você acredita que nós podemos chegar num ponto de não retorno? Você acha que nós podemos chegar num ponto em que daqui para frente é só para trás? Mateus, eu tenho muito medo disso acontecer. Apesar de acreditar que o ser humano ainda pode se reinventar, mas eu tenho muito medo disso, né? Olhando para toda a história, e aí, nesse momento, a MT, eu gosto muito de quando ela fala de tudo que ela já leu, e eu tenho lido bastante. A gente já chegou em situações muito complicadas, apesar de que o planeta está nos mostrando sinais extremamente difíceis. Quando a gente fala de fome, nessa semana eu apresentei o Papo Cabeça aqui para o José Luiz, e aí nós tivemos a participação com a Danielle Wood, que é especialista em política internacional, relações internacionais, e ela comentou sobre o alerta da OMS no sentido de, galera, o aquecimento global, a poluição, a degradação do meio ambiente está tão difícil que nós não vamos conseguir plantar comida, nós não vamos conseguir abastecer as mesas, e você vai poder ter dinheiro. Já imaginou isso? Às vezes você vai ter dinheiro para comprar comida, mas não vai ter comida para você comprar, né? Às vezes você vai até ter como fazer uma troca, mas aí você vai ter que escolher qual refeição que você vai fazer. Às vezes não por falta de dinheiro, mas por falta de possibilidade de cultivo. E cada vez mais estão sendo usados mais produtos químicos, mais defensivos, mais isso, mais aquilo, para tentar tirar da terra aquilo que a gente tira e não põe. Como, por exemplo, a gente não pensa
antes de começar a consumir uma coisa simples. De novo, a gente volta na questão da destinação daquilo, do lixo que nós produzimos. E é latente, isso já está afetando a economia e a produção de alimento. Até quando isso vai acontecer? E os primeiros a serem atingidos é justamente, né, não só no Brasil, a gente sabe que isso aí está espalhado pelo mundo inteiro, mas aqui no Brasil especificamente, um país do agro, um país que está faturando muito em relação ao agro, e um país com tanta gente passando fome. Você me pergunta, eu tenho muito medo, até coça a cabeça, assim, fica até desesperada. Eu tenho muito medo, mas eu ainda acredito que o ser humano, ele é capaz. Através desse momento que a gente está tendo aqui, através da conversa, através da educação, através do que a gente fala para os nossos filhos. Você aí na sua casa, como é que você está ensinando seu filho? Terminou de chupar uma laranja? Para onde é que vai a casca? Vai junto com o lixo comum? Você faz a separação aí? Qualquer coisa, a gente, olha, eu tô me colocando à disposição de vocês, vamos fazer vídeos educativos. Eu tô aqui, o que você quer saber? Qual a sua dúvida? Né? Eu tenho esperança que não, Matheus. Eu tenho esperança que não. Nós tivemos situações muito mais complicadas no mundo. Porém, a gente tem um ponto e vírgula. O planeta ainda estava dando conta, mas o planeta já não está dando mais. Alerta da OMS. Eu espero que a gente consiga salvar, mas não vai ser como antes. Já não está sendo como antes. A gente está vendo aí pelo clima, né? E o quanto a gente está morrendo por enchente, por deslizamento, por pandemias, e o trem vai piorar se a gente realmente não fizer as coisas acontecer. Com toda certeza. Pessoal, quero trazer um outro assunto aqui para o nosso programa, que foi, já abordamos isso, inclusive, em outras edições, e confesso a vocês, eu fiz uma transmissão sobre o assunto aqui nas minhas redes sociais na terça-feira, recebi a especialista em direito do consumidor Renata Balém, nós falávamos ali sobre a preocupação de que o Superior Tribunal de Justiça considerasse o rol de procedimentos da ANS taxativo. O que significa isso? Somente aquela lista determinada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar deve ter cobertura dos planos de saúde. E foi justamente o que aconteceu nesse julgamento na quarta-feira. E aí, Rimene, nós temos grandes preocupações, principalmente com pessoas que dependem de tratamentos que não estão nessa lista da ANS. E cito especialmente o caso das pessoas com autismo, das pessoas com deficiência, das pessoas com doenças raras, que muitas vezes têm tratamentos caríssimos, dos pacientes oncológicos, pessoas com câncer, enfim, uma gama de situação que coloca 49 milhões de brasileiros que têm plano de saúde em uma situação ainda mais fragilizada. Ou seja, nem pagando agora a gente tem uma garantia de proteção, de saúde, de acesso seguro à saúde. Tá ficando difícil, né, meu amigo? Pensa numa bola de neve, né? É aquela coisa que vem rolando. A economia não está bem, uma coisa puxa a outra e a coisa vai rolando, vai crescendo. Quando a gente fala nesse rol taxativo dos planos de saúde, a gente imagina de cara que parte já corre para o SUS. Parte que já corre para o SUS vai sobrecarregar o sistema. A gente viu o que é um sistema sobrecarregado durante a pandemia. A gente entende mais ou menos como isso funciona, apesar do brasileiro ter memória curta, e é preciso a gente reavivar a memória do brasileiro com relação a isso. Quando o brasileiro começar a migrar dos planos de saúde, porque não consegue pagar, para o SUS, porque os planos de saúde também não vão atender mais às necessidades, não só não atender, como o preço superfaturado. Hoje nós tivemos um aumento foi autorizado pela ANS de 15,5%, que foi o maior aumento da história dos planos de saúde. Se a gente imaginar que, apesar do aumento, não haverá um atendimento de qualidade, fazer o quê? Correr para o SUS. E aí, quando se chega no SUS, não há pessoal suficiente. Não há médico suficiente, não há enfermeira suficiente, não há leitos suficientes. E aí? Aí trava tudo? Aí para tudo? É isso que vai acontecer? Será que vai ser preciso começar a acontecer a palavra que eu não gosto, mas eu vou falar, uma desgraça no país?
para que as coisas comecem a tomar um rumo? O que é isso? Aonde a gente está? Aonde a gente vai parar? Porque é difícil eu imaginar, por exemplo, que eu que tenho condições de pagar meu plano de saúde, eu fiz as contas ontem, eu sei que isso já vai pesar no bolso, para mim. Você imagina para um professor, para um pai de família que tem 2 ou 3 filhos, não vai ter mais a situação de você adoecer e correr para a clínica com um cartãozinho do plano de saúde. Ou então as pessoas podem migrar para um plano de saúde popular que vão pagar e não vão atender da mesma forma. É um caminho praticamente sem volta, é preocupante e, de verdade, eu não consigo enxergar uma solução no fim do túnel. É desesperador para mim e para todos que precisam, para todos que necessitam e que têm um plano de saúde. É preciso entender isso de alguma forma mais humanizada. É preciso entender isso. Se o seu plano de saúde não cobre aquilo, você vai ter que começar a procurar a justiça de uma forma mais, vamos dizer assim, incisiva, porque aí o plano de saúde vai ter que provar para a justiça que o que você está cobrando não é desnecessário. Para ele mostrar, o plano de saúde mostrar numa planilha de plataforma que ele não está exagerando, que aquilo ali dá um desgaste para ele, e não dá. O problema é que no Brasil pouca gente reclama, infelizmente. Mas não é um problema só do Brasil. O que eu quero dizer é o seguinte, não é o problema não reclamar. É preciso reclamar, mas a gente não deveria precisar de reclamar. Mas vá atrás dos direitos. Então, a partir de agora, a gente vai ter que começar de verdade a entender como é que o direito funciona, para que você que paga plano de saúde caro não fique à deriva, a Deus dará, ou numa fila esperando por um atendimento que você sabe lá quando vai chegar e se vai chegar enquanto você está vivo. TT. Gente, eu sei, né? O ideal era pra gente falar uns negócios legal, aquelas coisinhas, mas o negócio a gente tem que mostrar pra você a realidade e você precisa agir. Então não tem para onde correr mais. E eu fico pensando, né? Assim, você perguntou antes, eu falei, aí o He-Man veio falar, eu não vejo. Mas vamos fazer o seguinte: vamos fazer parte da geração. Olha só, tô toda aqui altruísta, tipo, imagina assim, uma narração de filme. In the summer, neste verão, uma geração que acordou finalmente e salvou o planeta, entendeu? Gente, vamos tentar fazer um negócio, mas vamos tentar para conseguir. Vamos começar a fazer agora. Você está comendo alguma coisa? Então, a embalagem, o guardanapinho que você está segurando agora, comendo a coxinha, o pastel, o negócio. Onde é que você vai jogar? Na rua não pode. Então, procura um lugar que você pode descartar ele. Pode pôr no orgânico lá também, porque de todo jeito ele vai ter que ir. Não tem como você colocar num lugar reciclável. Essa latinha de refrigerante, ou de cerveja, ou de suco que você está tomando. Detalhe, cerveja tem que estar dentro de casa, não pode estar dirigindo, não. Tem que estar num lugar massa. O que você vai fazer com essa latinha? Você vai jogar na rua? Claro que não, você é uma pessoa inteligente, né? Então você já vai procurar um lugar que você vai colocar lá. Lata. Ah, não, tô na minha casa. Então, beleza. Lava aquela latinha, deixa escorrendo, depois põe na sacolinha, entrega para alguém que vai vender. Esse tipo de ação que a gente precisa para os pequenos. Para você aí que é um empresário, como é que é a coleta seletiva, a separação do lixo na sua empresa? Para você que é parlamentar, assessor parlamentar, vereador, deputado estadual, deputado federal, o que você vai fazer? Porque a gente precisa de políticas públicas também. Como é que vai ser esse esquema? Entendeu? Você vai ter coragem de sair dessas coisinhas, de orçamento não sei o quê, de Pix não sei o quê, e vai fazer a diferença mesmo? Você vai fazer parte dessa geração que vai mudar alguma coisa a partir de agora? Vamos para ação, galera. É agora. Exatamente. Meus amigos, como que a gente renova os votos de esperança, hein? Respirando fundo, entendendo que tem um fim de semana pela frente, que hoje é sábado, a gente ainda merece respirar fundo e ter coragem para enfrentar as questões que ainda virão. Afinal de contas, depende de nós também termos parte dessas soluções, né? Queria agradecer a participação de vocês dois. He-Man, ótimo fim de semana. Obrigado, Matheus. Eu queria só deixar uma frase muito que foi falada essa semana para levar à consciência das pessoas. O Flávio Rocha, que é dono da Riachuelo, aquela loja grandona, ele disse uma frase que eu acho que a gente precisa usá-la para prestar atenção na situação que já está acontecendo. Como é que você perguntou, né, se a gente ainda tem humanidade para pensar na fome? Ele disse o seguinte, que taxar grandes fortunas reduz a desigualdade.
mas empobrece os ricos. O mas não deveria existir. E eu acho que essa forma de falar é uma forma de mostrar uma total falta de empatia com o ser humano. E diante disso, eu ainda sigo na esperança de que todos tenham comida no prato todos os dias e, de preferência, um sorriso no rosto. Bom sábado e bom domingo para todo mundo. Até semana que vem. Aí, TT, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Olha, vamos fazer o seguinte, é o que eu faço para os meninos. Chega num lugar, numa varanda, na frente de uma janela, ouve o barulho que tá aqui, vai começar um monte de música boa aqui na Interativa. Faz isso umas... Se eu fizer isso na 500 janela de vezes. casa, eu vou ver os caminhões da BR, TT. Vai não, você concentra em outro Acho barulho. que não é uma boa ideia. Mentira. Aí, obrigado, Ouve a gente. programação da Interativa, pronto. Ok, você fica agora com o Boomerang, não é isso? Exatamente, programação bumerangue. Bom Comigo demais. até as... Ai, até que hora que eu vou ficar? Até as 10. Acompanhe para saber até que hora vai. Bom fim de semana para vocês e um ótimo fim de semana para você que nos honrou com a sua companhia, com a sua audiência. Sábado que vem o Se Liga estará aqui de volta novamente. Claro, sempre faço questão da sua companhia. Tchau, obrigado. Se liga, Interativa com